da Identidade Brasileira, de Carlos Judemar Pontes, pelo honroso convite para integrar esta banca. Aproveito para cumprimentar os professores doutores Mona Lisa Bezerra Teixeira, Maria Eliane Souza da Silva e Raimundo Leontino Leite Gondi Filho, também integram a banca. E também agradeço muito ao Judemar, que confirmou o convite, e fiquei honrado por estar aqui com vocês. A tese de Carlos Judemar faz um inventário do problema da identidade brasileira, buscando na hibridização proposta por José de Alencar, no contexto do romantismo, uma matriz que, conforme o pesquisador, dá direção ou mesmo uma apropriada resposta ao problema. Desculpa. Alencar, a partir do abrasileiramento da língua portuguesa, com o aproveitamento de tupinismos e com inusitados torneios sintáticos e semânticos, e levando ao extremo o ideário romântico de afirmação, valorização do nacionalismo, de representação da natureza exuberante e do índio como emblema ou herói de nossa gente, será um pensador e, sobretudo, um agenciador da questão da nossa identidade. O pesquisador, assim, coloca Alencar como figura central no debate sobre a identidade brasileira. Os pontos que eu considerei positivos na tese do Judemar. Primeiro ponto, a qualidade da escrita. O pesquisador adota deliberadamente um estilo ensaístico, pouco ou nada empolado, valendo-se de uma prosa fluida, bem composta, com vocábulos bem encaixados, no mais das vezes exatos naquilo que procura exprimir. Segundo aspecto, a personalidade na defesa de certos pontos de vista. Exemplo disso é a revisão que Carlos Judemar faz do sistema proposto por Antônio Cândido para explicar a formação da literatura brasileira. Tomando o tripé autor, obra, público da proposição de Cândido, Carlos Judemar amplia o terceiro elemento do tripé, ou seja, o público, para acolher, além dos leitores, os ouvintes ou a tradição oral da nossa cultura. Isto faz com que, antes do arcadismo, e no contexto de nossas primeiras manifestações literárias, os períodos da literatura de informação e do barroco, a oralidade tenha certa força e seja fator importante para auxiliar na construção da identidade brasileira. Aspecto que Cândido teria desconsiderado na sua sistematização, ao ter o público leitor o único possível no horizonte da recepção das obras. Seria, assim, uma visão um tanto inapropriada do autor da formação da literatura brasileira, a qual teria, de algum modo, prejudicado o reconhecimento de elementos inteiramente nacionais que integrariam a identidade brasileira antes da afirmação do arcadismo. Houve, portanto, um vácuo na sistematização de Cândido, de resto, também apontado por Haroldo de Campos, ao indicar o sequestro do barroco em tal sistematização. Este enfrentamento de Antônio Cândido, no trabalho de Carlos Judemar, eu vejo como profícuo para uma tese de doutorado. Coloca uma questão séria para se pensar, tendo em vista a centralidade da obra de Cândido. O terceiro aspecto que eu achei muito positivo do trabalho de Judemar, os comentários sobre obras literárias. Os comentários sobre obras de José de Alencar, como Iracema e o Guarani, se encaixam bem no trabalho, são ilustrativos do pensamento de Alencar acerca da procura da identidade brasileira através da literatura. Outro comentário relevante é o que é feito sobre o Hugo de Aloysio Azevedo, no qual é bem desenhado, são bem desenhadas as posições de classe e a divisão étnica da sociedade brasileira do século XIX.
Também destaco comentários sobre Esaú Jacó, que até você citou aí na sua exposição oral. Todos esses comentários atestam a qualidade analítico-interpretativa do pesquisador. Quarto aspecto, que eu achei muito relevante também no seu trabalho, a crítica e a historiografia literária utilizadas. O pesquisador traz para a cena do seu trabalho um conjunto de críticos, estudiosos, historiadores da literatura brasileira de alto valor. E os resenha bem. Afrânio Coutinho, Antônio Cândido, Alfredo Bose, Sérgio Duarte de Holanda, Nelson Werneck Sodré, José Veríssimo, Haroldo de Campos, entre alguns outros, contribuem decisivamente para o trabalho, trazendo pontos fortes acerca dos dilemas de nossa construção identitária, em especial conteúdos que dizem respeito mais de perto ao romantismo. Bom, como é prático, né, eu também gosto de... Isso foram os aspectos muito positivos que eu vi no texto do Judemar, e como eu acho que é um texto que deverá ser publicado, eu recomendo, já digo antecipadamente, a publicação dele, pela importância, pelas questões que ele coloca e pela qualidade do texto. Eu vejo algumas questões exploradas no trabalho, até para essa publicação, né? E vou agora citá-las. A primeira questão, que eu achei relevante, você depois retomar isso, é a ausência do livro Dialética da Colonização, do Alfredo Bose, que é um livro que você cita nas suas referências bibliográficas. Ele consta lá, né? Este livro, embora constando das referências bibliográficas, não me pareceu devidamente explorado na tese. Os ensaios Colônia, Culto e Cultura, Anchieta ou As Flechas Opostas dos Sagrados e Do Antigo Estado à Máquina Mercante contribuiriam com questões muito relevantes sobre os conceitos de colônia, cultura, aculturamento, sobre a contradição no processo colonizador, sobre as características do cotidiano da vida brasileira no período colonial, com seus principais atores sociais e econômicos, sobre o modo como Anchieta ofertou na língua tupi conceitos do cristianismo num violento processo de aculturamento, sobre a força da sátira de Gregório de Matos, poeta que detectou com angústia dilemas cruciais do país. Penso que o livro de Bose, pelo que traz de observações substantivas acerca do Brasil colônia, deveria, se não constar de um tópico, pelo menos de render uma nota de rodapé do seu trabalho. Tá bom? É o que eu recomendo, uma verificada nesse livro, pelas questões culturais, conceituais, de colônia, culturamento, cultura, identidade, que ele termina discutindo. Um segundo aspecto que eu acho que você, até porque você é um escritor de uma prosa muito bem equipado na sua prosa, muito talentoso, e esse segundo aspecto eu acho que tem a ver também com essas demandas de tempo, todo trabalho acadêmico, a gente passa por essas questões de prazo, e às vezes, já no processo final, às vezes há os atropelos, são questões bastante corriqueiras, mas eu apenas chamo, como eu falei, como eu gostaria de ver o seu trabalho publicado, esse é um aspecto que eu queria que você verificasse bem. Algumas retomadas, às vezes, de um mesmo motivo temático, né? Por exemplo, a ideia de que os desacertos na construção da identidade brasileira decorreram, desde sempre, da conduta ou dos vícios de nossas classes dirigentes, ressurge inúmeras vezes no trabalho. Abundam referências à elite distanciada do povo, à mania de a elite reproduzir ou procurar impor na colônia os modelos da metrópole, etc. Às vezes você retoma esse mesmo motivo. Exemplo de uma retomada indevida é a mesma citação de Antônio Cândido para repetir argumentos parecidos nas páginas 70 e 92. Creio que uma boa revisão dessas reiterações, enxugando mais o texto, torna lá o trabalho ainda mais expressivo. Então, uma revisada nessas retomada desses motivos temáticos para dar um enxugamento. Veja isso aí.
E um segundo e último aspecto, terceiro e último aspecto que eu achei que você pode melhorar para publicar o seu trabalho foi a conclusão. Bom, eu achei que esse capítulo final ele não é devidamente conclusivo, né? Vou dizer por quê. Uma conclusão, numa tese, requer uma retomada sintética, um reforço dos argumentos centrais do desenvolvimento para testar ou certificar a contribuição do trabalho. A tese, no capítulo final, deixou de retomar tais argumentos e entrou por um debate, a meu ver, descontextualizado, sobre a atuação de pesquisadores, o modo de gerir conhecimento na universidade. Vieram à tona problemas epistemológicos, como o do aproveitamento sem criatividade, sem posicionamento próprio por parte dos pesquisadores, de teorias diversas e, às vezes, adversas à realidade brasileira. Isso é um ponto positivo que eu acho que você pode destacar e publicar até como um artigo. Houve, portanto, um desvio. E aquilo que certamente era o mais importante nessa conclusão, ou seja, a empreitada de José de Alencar para construir ou afirmar, pelos procedimentos híbridos que adotou, uma identidade brasileira através da literatura, ficou um pouco de lado, né? Por essa questão epistemológica que você enfrentou. Creio, porém, que uma reescrita ou rearranjo do capítulo final, assim como o breve enxugamento já apontado das reiterações de certos temáticos, torna a tese de Carlos Temar, pela força de sua escrita, pela consistência do estilo, além da importância do tema, um trabalho digno de publicação. Por isso, e já adiantando o meu parecer, né, sugiro aos colegas da banca a aprovação do trabalho. É o meu parecer. Muito obrigado por estar presente aqui com vocês. Muito obrigada, Rinaldo, pelas suas considerações. Creio que Gildemar anotou todas essas questões e vai retomar, né, depois da fala da professora Eliana. Certo, Gildemar? Ok? Ok. Então, mais uma vez, obrigada, Rinaldo. E passo a palavra agora para o professor Dr. Raimundo Leontino, para fazer as considerações. Eliana pediu para ficar por último, certo? Com o pedido dela. Tá bom. Por isso Não, mas tá. se o professor quiser, por mim tudo bem, professora. Pode falar, Eliana, pode falar. Da hora. Com vocês, Eliana vai falar, né? Então, Eliana, é com vocês. Bem, primeiramente eu queria falar da satisfação, né, de estar aqui presente com Gildemar, nesse momento tão importante para ele. Já tem um tempo que eu acompanho já Gildemar, é de fato uma pessoa muito querida, né? Falar também do prazer também novamente de estar trabalhando em conjunto com a professora Edileuza, com os demais colegas, professor Leontino, professor Rinaldo, em especial Mona Lisa também, não é? Que já há conhecimento. Para quem não sabe, Mona Lisa foi minha professora, a pessoa a qual eu tenho muito carinho e admiração, né? Queria também